E aí galera, vamos para mais um capítulo de Hunter x Hunter, agora com tradução, então tem muita coisa que aconteceu nesse capítulo e vamos a ele. A gente começa com a interação do Kurapika com o Terceiro Príncipe. Lembra que o Terceiro Príncipe não sabia como sua própria habilidade funcionava e por isso ele chamou o Kurapika, que é alguém que ele confia e que sabe utilizar Nen, para explicar sobre sua própria habilidade. E é isso que acontece aqui, e o Kurapika explica tudinho para ele. A habilidade do Terceiro Príncipe provavelmente é uma habilidade de conjuração a longo prazo, onde a pessoa que deter a moeda do príncipe ganhará uma habilidade depois de um tempo. O problema aqui é que vai levar um bom tempo para ela conseguir ganhar alguma habilidade e para poder utilizar Nen. Segundo o Kurapika, a pessoa vai demorar 6 meses para poder utilizar Nen e somente 2 anos mais ou menos para conseguir utilizar uma habilidade Nen. Essa habilidade, se o Terceiro Príncipe virar o rei, vai ser uma baita de uma habilidade, porque ele vai poder fazer um exército gigantesco de pessoas que podem utilizar Nen sem muito esforço, já que todo dia vem uma moeda nova. Além disso, o Kurapika guarda uma outra informação para ele, porque ele suspeita que também tem uma manipulação semi-forçada nessa moeda. Ou seja, a pessoa que detém essa moeda provavelmente vai se tornar leal ao príncipe ao decorrer do tempo. E isso é uma suspeita do Kurapika que ele não revelou ao príncipe, porque ele também suspeita que um dos guardas do Benjamin esteja guardando uma moeda em segredo. O Coventoba, que é o nome desse guarda que está aqui, está desde o começo com o Terceiro Príncipe. E a gente tem 11 dias de navio nesse momento e somente 10 moedas. Como é liberado todo dia uma moeda, ele acredita que a primeira moeda que foi liberada foi roubada pelo Coventoba. Então, se ele disser que essa moeda pode manipular a pessoa que esteja com ela, provavelmente o Coventoba vai se livrar dessa moeda. E não é isso que o Kurapika quer. Então ele guardou essa informação para ele. Ao dizer só benefícios, provavelmente o Coventoba vai guardar essa moeda com ele. Essa é a ideia do Kurapika. E foi essa interação com o príncipe. Não tem como a gente não comparar a habilidade do príncipe agora com a da Morena, que é uma habilidade que também dá poderes a outras pessoas, só que de uma forma muito mais rápida, né? Depois que ela beija a pessoa, essa pessoa ganha a possibilidade de ganhar a habilidade Nen matando outras pessoas. E só matar aí 20 pessoas, ele já consegue utilizar Nen, o que pode ser feito no mesmo dia, enquanto a habilidade do príncipe pode levar aí 6 meses. Na minha opinião, a habilidade do príncipe é melhor, tá? Isso porque a habilidade da Morena tem um limite de 22 pessoas e a do príncipe não. Teoricamente, ele pode ficar liberando aí moeda para sempre, apesar de que o Kurapika disse que isso pode ter um custo, já que é feita de Nen, talvez ele não consiga ficar produzindo moedas para sempre. Porém, como ele dá a moeda para outra pessoa, talvez ele utilize o Nen daquela outra própria pessoa. Então eu acredito que possa ser quase que infinita o número de moedas que esse cara possa gerar. Então, se esse for o caso, eu acredito que seja uma habilidade muito melhor do que o da Morena, só que vai levar muito mais tempo para ter um resultado. E lembrando também, essa é uma habilidade útil somente para quando ele se tornar rei. Para Guerra de Sucessão é completamente inútil. Não sei se isso é muito bom para ele no final das contas. Antes de sair do quarto do Terceiro Príncipe, o Kurapika também faz um alerta que não tem nada a ver aqui com a habilidade do Terceiro Príncipe e tem a ver com as máfias. O Terceiro Príncipe, junto com outros dois, tem controle das máfias. E existe então um equilíbrio entre eles. Contudo, se esse equilíbrio for quebrado, o Primeiro Príncipe, o Benjamin, acaba sendo beneficiado muito por isso, porque ele é o único que tem o poder de aplicar a lei marcial. E a lei marcial é uma lei que protege os príncipes. Se o Primeiro Príncipe, o Benjamin, vê que seus irmãos tem algum risco de morrer iminente, então ele pode aplicar essa lei marcial e aí todos os príncipes vão ter que ficar dentro dos seus quartos, ninguém pode sair. Somente o Primeiro Príncipe, o Benjamin, que tem o controle do exército, provavelmente vai poder sair e isso é uma grande vantagem para o Benjamin. Então, se tiver uma guerra que quebre o equilíbrio dessas máfias, ele vai ter o poder de aplicar essa lei marcial, que é
extremamente benéfico ao Benjamin. Então o Kurapika acha que é melhor ele permanecer no seu próprio quarto, porque se essa lei for aplicada, é melhor ele estar dentro do seu próprio quarto do que no quarto de outro príncipe. Bom, essa primeira parte aqui acabou, que tem relação do Kurapika com o terceiro príncipe. Contudo, agora vem a parte mais complicada do mangá, que é a explicação da habilidade do Hawkenberg. E também o plano do Hawkenberg, que é extremamente arriscado. Esse Hawkenberg é maluco. O Hawkenberg possui a habilidade de disparar uma flecha. Isso a gente já sabe. E no momento em que ele dispara a flecha dele, um de seus aliados acaba ocupando o corpo daquele que foi acertado pela sua própria flecha. Tudo isso a gente já sabia, mas a gente não sabia, e nem mesmo o Hawkenberg sabia, o que acontecia com a alma daquele que foi atingido pela sua própria flecha. E agora a gente tá vendo o que acontece. A habilidade do Hawkenberg é a troca de almas. Aquele que foi atingido tem a sua alma transferida para o aliado do Hawkenberg que ocupou o corpo daquele que foi atingido pela flecha. Então tem uma troca de almas aí entre os alvos afetados pela habilidade do Hawkenberg. Contudo, somente um deles pode permanecer acordado de cada vez, sendo que a prioridade de permanecer acordado é do aliado do Hawkenberg. Vamos usar o caso do Hawkenberg com o Balsâmico como exemplo aqui. O Hawkenberg atirou sua flecha no Balsâmico e teve a sua alma trocada de lugar com o Balsâmico. A alma do Balsâmico foi para o corpo do Hawkenberg e a alma do Hawkenberg foi para o corpo do Balsâmico. Porém, só um deles pode ficar acordado de cada vez. E a prioridade é do Hawkenberg. Então, o Hawkenberg está acordado no corpo do Balsâmico, enquanto o Balsâmico está dormindo no corpo do Hawkenberg. E no momento em que o Hawkenberg, no corpo do Balsâmico, dormir, quem acordaria seria o Balsâmico no corpo do Hawkenberg. Isso é como funciona a técnica do Hawkenberg. Contudo, agora que ele matou o seu próprio corpo, a alma do Balsâmico que estava no corpo do Hawkenberg voltou para o seu corpo original. Então no corpo do Balsâmico agora existem duas almas. A alma do Hawkenberg e a alma do Balsâmico. E a prioridade de quem permanece acordado agora é do Balsâmico. Então é só uma questão de tempo para o Balsâmico recobrar a consciência no seu próprio corpo. E aí a alma do Hawkenberg, que está ocupando também o corpo do Balsâmico, ficaria inativada, ficaria dormindo pelo tempo em que o Balsâmico controla o seu próprio corpo. É isso que aconteceu e espero que você tenha entendido. E ele percebeu isso no experimento que ele fez quando pediu para um de seus soldados se matar no corpo em que ele estava. Aí no momento em que ele se matou, o corpo original acordou, tô mostrando as imagens aqui, e quem respondeu a pergunta, quem estava controlando aquele corpo, não era o seu aliado, e sim o outro cara que foi acertado pela flecha. Então isso daqui vem com a segunda conclusão do Hawkenberg. Ele diz aqui que tem ao menos 10 horas de controle sobre o corpo do Balsâmico, e depois dessas 10 horas, quem vai ter o controle sobre o próprio corpo é o próprio Balsâmico, e aí o seu plano vai ser todo revelado. Por isso o Hawkenberg até mesmo se preveniu um pouco, tomou aqui um sedativo para depois de 10 horas ele acabar ficando apagado, dormindo, para o Balsâmico não estragar todos os seus planos logo de cara, mas ele vai ter apenas 10 horas para executar o seu plano, que provavelmente é possuir o corpo do Benjamin. Então ele quer trocar aí e possuir o Benjamin, esse é o plano do Hawkenberg, provavelmente, é claro. Ainda assim, é um plano extremamente arriscado, porque ele vai estar num corpo que ele não tem prioridade de controlar, quem tem prioridade é o Balsâmico, e ainda por cima num corpo de um adversário, que é um súdito, um amigo do Benjamin. E cara, esse cara é maluco, o Hawkenberg, ele realmente matou o seu próprio corpo, utilizou a arma que o Balsâmico tinha escondido para matar o corpo do Hawkenberg, e tudo isso para conseguir se aproximar do Benjamin sem levantar suspeitas. Outro ponto que ele alertou aqui é sobre quem que consegue trocar de corpo. Um de seus aliados é escolhido aleatoriamente, inclusive o próprio Hawkenberg. Então ele ter ocupado o corpo do Balsâmico também foi um ato de sorte. Não era um plano concreto do Hawkenberg. Poderia acontecer, ele tinha um plano para caso isso acontecesse, mas é tudo uma questão de sorte. Então isso mostra quão maluco é esse cara e quão patriota também ele é, porque ele tá fazendo tudo isso pelo bem do seu próprio país, tá arriscando sua vida de um jeito absurdo
tudo pelo bem do seu próprio país. E no final do mangá ainda, a gente vê o que o Benjamin faz com o corpo do Hawkenbuck, que de fato morreu, e o Benjamin, ele é extremamente respeitoso. Eu tô achando o Benjamin até mesmo um cara gente boa, porque ele acata todos os pedidos, os últimos pedidos do Hawkenbuck, e também trata com extremo respeito o corpo do Hawkenbuck. Porém, esses pedidos que o Hawkenbuck fez podem ser a sua ruína. Entre esses pedidos estão permitir que os apoiadores se despeçam do cadáver do Hawkenbuck e também que esse corpo seja transportado pelos guardas-costas do Hawkenbuck. E isso é tudo que o Hawkenbuck precisa para conseguir disparar mais uma flecha. Ele só consegue disparar suas flechas com os seus apoiadores do seu lado. E com seus guardas-costas e também com os apoiadores transportando e se despedindo do corpo do Hawkenbuck, ele vai ter essa oportunidade para disparar mais uma flecha. E talvez o Benjamin esteja ali do lado para que o Hawkenbuck consiga fazer isso. Por isso, esse último pedido do Hawkenbuck pode ser a ruína do próprio Benjamin, ele tentando ser legal aqui e o Hawkenbuck podendo ferrar com o seu irmão. É realmente uma situação bem prejudicial ao Benjamin. Ser bonzinho às vezes não é tão bom assim. Outros 3 acontecimentos importantes e paralelos também estão acontecendo. Primeiro é com o príncipe Tsideni, que está aprimorando sua habilidade, ele está conseguindo utilizar o seu poder cada vez mais rápido, e o guarda que está lá observando e treinando o TC nesse momento está surpreso. Ele observa que até mesmo a cobrança do TC com ele mesmo é completamente diferente de tudo que ele viu. O TC se cobra em um nível absurdo e consegue cumprir essas cobranças. Por isso que ele é alguém tão excepcional assim. Então, dentro de 2 semanas ele vai conseguir atingir um nível de uso do Nen que talvez nem ele mesmo tenha alcançado. Outra pessoa que a gente vê que é importante a gente falar é a Kato, que está desaparecendo, e já que a Fugetsu está ficando fraca. Essa imagem aqui diz muito sobre a Fugetsu. Provavelmente quem está alimentando a existência da Kato é a Fugetsu. Ela está utilizando do seu próprio Nen para manter a Kato viva. E como ela está ficando cada vez mais fraca, parece que a Kato está desaparecendo. É isso que essa imagem tem a dizer, e talvez até mesmo a Fugetsu morra assim do nada, simplesmente por exaustão de Nen. Então essa é uma situação que tem que tomar cuidado. Por fim, o último ponto que eu quero dizer aqui é sobre a Genei Ryodan, que vai ser o foco do próximo capítulo. Parece que a gente vai ter uma pausa aí com os príncipes e vai focar com a Genei Ryodan, que tem toda a relação com a máfia. E nesse mesmo capítulo a gente já viu a importância da máfia. A máfia é extremamente importante, segundo o próprio Kurapika. Sem ela, se quebrar o equilíbrio aí entre as máfias, o próprio príncipe Benjamin pode acabar soltando a lei marcial e a guerra de sucessão pode se tornar um caos completo. Então as ações da Genei Ryodan podem ser extremamente importantes para a guerra de sucessão. E bom, galera, esse foi o capítulo de hoje. Na parte do Hawkenbuck, eu sei que é complexa, mas eu espero que você tenha entendido. E caso você não tenha entendido, deixe os comentários aqui, que aí alguém ou eu mesmo posso tentar explicar melhor. E claro, se inscreva nesse canal para receber mais e mais conteúdo. No mais, agradeço por você ter visto até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!